Olá pessoal, aqui é o Fábio Campos e mais um vídeo sobre educação financeira. Uma das formas mais seguras de investir é através do programa Tesouro Direto. No programa Tesouro Direto você empresta seu dinheiro ao governo federal. Como eu faço para investir no Tesouro Direto? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar as principais características do Tesouro Direto, como você pode investir no Tesouro Direto, quais são as prováveis rentabilidades do Tesouro Direto e as diferentes diversificações de investimento. Mas primeiro eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para logo que eu publicar novos vídeos, o YouTube te avise. Quando você investe no Tesouro Direto, na verdade você está fazendo um investimento em renda fixa. Você está fazendo um empréstimo, você está emprestando o seu dinheiro ao governo federal. O governo federal ele vai usar esse seu dinheiro para pagar os seus custos e fazer os investimentos necessários. O Tesouro Direto ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque ele tem a garantia do Tesouro Nacional, também chamado de garantia soberana. Existem três tipos de Tesouro Direto: o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. A gente vai ver mais à frente mais detalhes sobre cada um deles. Para você investir no Tesouro Direto, você precisa da intermediação. Você precisa investir através de um banco ou através de uma corretora de investimentos. Eu, particularmente, prefiro investir através de uma corretora de investimentos, porque além do Tesouro Direto, ela me dá acesso a vários outros serviços, com muito melhores rendimentos. O Tesouro Direto, esses investimentos ele tem liquidez diária. Uma vez que você vende o seu título, você pede o resgate, você já recebe na sua conta investimentos no dia seguinte à venda. E você compra e vende esses títulos através do governo federal. É importante falar que os preços dos títulos variam diariamente, o que a gente chama de marcação a mercado. Mas se você ficar até o final do prazo contratado, você vai receber exatamente aquela remuneração que você contratou. Vou explicar isso com mais detalhes à frente. Para investir no Tesouro Direto, você precisa ter apenas um CPF, uma conta corrente ou uma conta poupança. E é necessário fazer um cadastro através do banco ou da corretora, como eu falei antes. Você não consegue investir diretamente. Infelizmente, alguns bancos tradicionais, especialmente os maiores bancos, eles dificultam o acesso do pequeno investidor ao Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto é um investimento que o banco não tem lucro. Para investir, você precisa fazer uma transferência bancária entre a sua conta corrente com a conta de investimento, tanto na corretora ou no próprio banco. Uma vez que o dinheiro está na sua conta de investimento da corretora ou do banco, você pode aplicar de duas formas: através do próprio site da corretora ou aplicativo da corretora, ou através do site do Tesouro Direto ou do aplicativo do Tesouro Direto. Vamos começar primeiro pelo Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é o ideal para reserva de emergência. O que é reserva de emergência, Fábio? Reserva de emergência é aquele valor separado que você precisa ter segurança e precisa ter liquidez. O que é liquidez? Se eu precisar desse dinheiro, eu resgato imediatamente. No caso do Tesouro Selic, você resgata no dia seguinte à solicitação. A remuneração dele ela é pós-fixada, ela segue a taxa básica de juros estimada pelo Copom, pelo Comitê, do Banco Central de Política Econômica. E no momento atual, existe uma tendência ainda de alta da taxa Selic. A taxa Selic é um dos instrumentos que o governo federal utiliza para tentar combater a inflação. Quando a inflação está muito alta, como agora, a taxa Selic sobe. Quando a taxa Selic sobe, o crédito, ou seja, o custo de um empréstimo no banco, por exemplo, fazer um financiamento, fica mais caro. Com isso, há uma redução do consumo. Uma vez que há uma redução do consumo, a inflação acaba reduzindo. É um dos instrumentos que o governo utiliza. Por outro lado, quando sobe a taxa Selic, melhora a remuneração dos investimentos em renda fixa, especialmente do Tesouro Selic. Existem variações diárias nos preços do Tesouro Selic e hoje o investimento está por volta de R$ 117. O segundo título é o Tesouro Pré-fixado. A taxa do Tesouro Pré-fixado, a taxa de juros que você vai ser remunerado, já é combinada no momento do investimento. Ela fica congelada até o momento do resgate. Por causa de a taxa ficar congelada até o vencimento, ele é considerado um investimento de maior risco, risco de rentabilidade. Você não consegue prever, por exemplo, como é que vai estar a taxa de juros daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então, quando você compra um tesouro prefixado, você está assumindo que a taxa de juros vai cair e o seu investimento vai render mais, mas você não consegue ter essa segurança, essa garantia de que realmente a taxa de juros vai cair daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Existem dois tipos de tesouro prefixado, um tesouro que paga juros semestrais e outro que paga os juros no final do contrato. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe à frente. O terceiro tipo de tesouro é o tesouro IPCA+.
O Tesouro IPCA+, é o título ideal para o longo prazo, acima de 5 anos, para aquele título ideal para aposentadoria. O Tesouro IPCA+, é um título híbrido. O que é isso? Ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. A parte pré-fixada é uma taxa de juros já estabelecida e a parte pós-fixada é a própria inflação, a inflação oficial, que é o IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE. Existem variações diárias no preço, é preciso cuidado com o resgate antecipado, tanto no Tesouro IPCA+, tanto no Tesouro Prefixado, por conta dessas variações de preço. O Tesouro Selic é o que sofre menor variação de preços, também chamado de marcação a mercado. No Tesouro IPCA+, ele é um tesouro que garante um ganho real sobre a inflação, porque você vai receber a inflação e mais uma taxa de juros. Você está protegido, por exemplo, se daqui nos próximos anos tiver uma hiperinflação, você vai estar protegido. Quanto maior o prazo de investimento, melhor a remuneração. Também no Tesouro IPCA+, existem dois tipos de investimento, com pagamentos de juros semestrais e com o recebimento de juros no final do contrato. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente isso. Quando a gente investe no Tesouro Direto, esses investimentos eles não são isentos de imposto de renda. Você vai pagar imposto de renda apenas sobre o rendimento, não sobre o capital principal. O imposto de renda ele segue a tabela regressiva. Quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor será o imposto. No Tesouro Direto, o desconto do imposto de renda ele já é feito na fonte, ou seja, quando você pede o resgate, esse dinheiro já vai vir descontado do imposto de renda. Você não vai precisar preencher uma DARF e pagar no banco, por exemplo. Essa é a tabela regressiva do imposto de renda. Então, investimentos de até 6 meses, você vai pagar uma alíquota de 22,5% apenas sobre o rendimento. De 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20%. De 12 meses a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Além do imposto de renda, existe também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF, você vai pagar apenas se você fizer o resgate antes de 30 dias. Se você deixar o seu dinheiro investido mais de 30 dias, você não vai pagar o IOF. E o IOF é calculado apenas também sobre o rendimento. No Tesouro Direto, as compras são independentes, ou seja, você não é obrigado a depositar todos os meses o mesmo valor. Se você fizer uma compra, por exemplo, todos os meses, são novas compras e essas datas novas é que vão ser utilizadas para calcular esse prazo que vai ser pago o imposto de renda. Uma pergunta bastante frequente que eu recebo também é se devo investir na opção de receber juros semestrais ou juros no final do contrato. Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo for construção de patrimônio, eu recomendo fortemente você optar pelo recebimento dos juros no final do contrato, porque você vai pagar menos imposto. Quando você precisa de rendimentos semestrais, essa é a melhor opção. Só que você vai pagar imposto de renda já nos primeiros 6 meses, os primeiros 12 meses, nas maiores alíquotas de imposto de renda. Então você vai acabar pagando mais imposto. E quando você recebe os juros semestrais, você vai recebendo o juro de acordo com os vencimentos, mas lá no final do contrato você vai receber apenas o capital que você aplicou no começo. Já no investimento com juros no final do contrato, você vai receber aquilo que você aplicou e todo o juro, tudo de uma vez só. Agora eu estou aqui no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, que eu recomendo fortemente que você conheça esse site. Você conhece aqui como investir, quais são os títulos disponíveis, tem um simulador de investimentos, existem todas as regras do Tesouro Direto e aqui ele mostra no momento quais são os tesouros disponíveis. Vamos começar aqui primeiro pelo Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem 2 vencimentos. Um vencimento no dia 1º de março de 2025, que vai pagar a taxa Selic mais 0,11%. Você tem um investimento de R$ 117,57. E existe o Tesouro Selic com um prazo um pouquinho maior para 2027, que vai vencer no dia 1º de março de 2027, você vai pagar R$ 117,03, vai ter um pouquinho de rendimento maior, que vai ser a taxa Selic, a taxa básica de juros, mais 0,16%. Se você não tem um prazo definido de utilização desse dinheiro, eu recomendo que você utilize esse Tesouro Selic 2027, porque o efeito na curva de juros compostos vai te dar um rendimento um pouco melhor do que se você, por exemplo, sacar esse dinheiro em 2025 e reinvestir para 2027. No Tesouro Pré-fixado, como eu falei antes, você já contrata agora a taxa de juros que você vai receber até o final do contrato. Temos nesse momento 3 opções disponíveis, que é o Tesouro Pré-fixado para 2025, que vai estar pagando. Esses valores eles variam diariamente, por isso é chamada marcação a mercado. Nesse momento da gravação do vídeo, a rentabilidade anual de 12,64%.
com vencimento para 1º de janeiro de 2025, com um investimento bem democrático aqui de R$ 37,00, cerca de R$ 37,00, R$ 36,97. O Tesouro pré-fixado para 2029 vai estar pagando nesse dia aqui 12,77%, com vencimento para 1º de janeiro de 2029, com um investimento mínimo por volta de R$ 32,00. Esses dois primeiros são aqueles que você vai receber os juros no final do contrato. Como eu falei, é o ideal para quem está acumulando patrimônio. Já para quem precisa receber uma renda semestral, é essa opção aqui, que ele vai pagar 12,96% ao ano e vai te pagar os rendimentos semestralmente. Só que você vai pagar o imposto de renda já com 6 meses, 12 meses, 18 meses e assim por diante. Um vencimento 1º de janeiro de 2033. Então, esses vencimentos aqui, que a gente fala que se você, por exemplo, fizer um tesouro prefixado para 2025 e você precisar resgatar antes desse vencimento de 1º de janeiro de 2025, você corre o risco de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro na chamada marcação ao mercado. Por isso que o ideal, quando você faz esse investimento, é você ter a disponibilidade de aguardar até o vencimento para receber pelo menos o que você contratou. Já no Tesouro IPCA+, como eu falei antes, você vai receber a inflação, que é o IPCA, e mais uma taxa de juros. No caso, para 2026, o título que vence no dia 15 de agosto de 2026, ele está pagando 5,30%, isso aqui é o pré-fixado, e a parte pós-fixada, que é o IPCA+, um valor de R$ 32,08. Para 2035, esse é um título bem interessante, vencimento de 15 de maio de 2035, com o valor mínimo de aquisição de R$ 39,00, que ele vai te pagar o IPCA, né, a inflação, mais 5,68. Ah, Fábio, mas e se a inflação disparar daqui para frente? Você está protegido. Você vai receber a inflação e vai ter uma rentabilidade real de 5,68% nesse período, se você mantiver o título até 2035, até o dia 15 de maio. Se você resgata antes, corre o risco de ganhar ou de perder dinheiro. Existem outras opções, por exemplo, 2045. Esses três aqui são aqueles que eu falei antes, que são os juros no final do contrato. E esses aqui são os pagamentos de juros semestrais. Então, para você que quer acumular patrimônio, eu recomendo fortemente que você pegue esses com pagamentos no final do contrato, dos juros. E para você que precisa de uma renda semestral, existe essa opção dos juros semestrais. Por exemplo, para 2032, que vence no dia 15 de agosto de 2032, para 2040, no dia 15 de agosto de 2040, ou para 2055, que é o prazo maior que tem para 15 de maio de 2055. Esses preços, eles variam. Quando a rentabilidade sobe, o preço cai. É uma relação inversamente proporcional. Então, todo dia tem essas variações. Por isso, a marcação ao mercado. O Tesouro Selic, como eu falei antes, é o que sofre menos variação da marcação ao mercado. É o que tem mais segurança. É importante falar que além do imposto de renda e do IOF, existe também uma chamada taxa de custódia. A B3, que é onde ele fica custodiado, cobra 0,2% ao ano do valor total investido para pagar os seus custos. A cobrança ela é dividida em duas datas, 0,1% no primeiro dia útil de janeiro e 0,1% no primeiro dia útil de julho. A cobrança é sempre proporcional aos dias que o dinheiro ficou investido. Para o Tesouro Selic, existe uma isenção de até R$10.000 investidos. No Tesouro Selic, a taxa de custódia ela é cobrada apenas sobre o valor que ultrapassar R$10.000. E aí você pode estar se perguntando, qual é a melhor opção do Tesouro Direto? A melhor opção vai depender do seu prazo, do seu objetivo. O ideal é ter uma diversificação para curto, para médio e para longo prazos. O Tesouro Direto ele é um excelente investimento de renda fixa. E ele é desconhecido da maior parte da população. E você, ainda tem alguma dúvida sobre o Tesouro Direto? Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se gostou, por favor, dá um like e compartilha nos seus grupos. Aproveita e me segue lá no Instagram. Eu também tenho um perfil chamado @asaúdedosinvestimentos, em que eu abordo esses conteúdos de educação financeira diariamente, voltado mais para as famílias. Investir na educação financeira é investir na sua saúde. Te vejo no próximo vídeo.